condenação de Lula em segunda instância e a perspectiva de ele ficar fora da disputa presidencial deixam incertos os rumos do jogo eleitoral. Atores políticos à esquerda, ao centro e à direita aguardam o desfecho pós-condenação, que pode ser a prisão e o consequente impedimento antes mesmo do esperado. Oficialmente, o PT se mantém firme na decisão de registrar a candidatura de Lula. Diante desse cenário, quais os caminhos e desafios do PT e das demais forças de esquerda e centro-esquerda em 2018 e da própria disputa presidencial? Quem conversa comigo hoje é o cientista político Rudá Rissi. Bem-vindo, Rudá. Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Rudá, a gente conversava aqui antes de começar a entrevista, você está dizendo que é aquela história da nuvem, a velha história de que política é como nuvem e tal, mas neste caso aí está mais complicado do que nuvem, não? O problema é o seguinte, sem o Lula nós temos uma disputa entre nanicos. Não estou falando sobre a biografia dos candidatos, né? Ciro Gomes, Marina Silva, Alckmin, não são jejunos, né? Eles têm experiência. Mas eles se desidrataram nos últimos anos, não tem peso nenhum, nem nos seus partidos, né? Ou nós podemos imaginar a Marina com um partido esfacelado, perdendo agora o Molon no Rio, ou o Ciro Gomes sendo dono do PDT, ele é dono de si, né? Ou o Alckmin enfrentando Dória, enfrentando Fernando Henrique Cardoso com o Hulk. Então, é uma situação muito delicada entre nanicos, né? Mas então, vamos por partes, quer dizer, colocado isso, vamos por partes. Como é que você avalia o desafio que o Lula tem pela frente e os sinais que a cúpula do judiciário está dando de que ele realmente fica fora do jogo? Não, Lula não é candidato. Se algum dia mudar a nuvem e definir... Mesmo com a posição oficial do PT, de lançá-lo como candidato no dia seguinte do julgamento e tal, você não acredita que isso Não, eu tenho certeza absoluta. Eu ouvi isso de quadros importantes desse processo de negociação, de elaboração do plano B, né, do Lula, dizendo claramente que o plano B era Jacques Wagner, e o plano C seria Haddad. Eu acho inteligente, obviamente que como o PT deixou de ser um partido transparente, é um partido da ordem, muito conservador, né, muito tradicional, e é por isso que ele está tendo os problemas que tem, porque ele deixou de ser uma novidade no país, e ele se encaixou dentro dos esquemas tradicionais de todos os partidos. Só antes de você evoluir na análise de candidatos, eu queria entender por que a posição do PT de manter, então, que estratégia foi essa, então, de manter? Para transferir voto. Para transferir voto. Veja, se você trabalha com o marketing de que o Lula é vítima, e isso está dando certo, eu acabo de ver uma matéria de um veículo importante da grande imprensa, trabalhando como é que quem são esses eleitores que dizem que vão se abster sem o Lula na campanha. E dentre os entrevistados aparece uma especificamente do Nordeste, uma senhora, em que ela diz que sem o Lula não tem por que votar, porque só existe o Lula no Nordeste e não teria, se ele está sendo impedido... É verdade que o Sudeste e o Sul não conhecem mesmo essa, não tem muita dimensão dessa força, né? né? Ela dizia, se os poderosos impedem ele, então ela não tem por que depositar seu voto sobre quem os poderosos querem que ela vote. Pegou, portanto. O discurso da vitimização pegou. E pode crescer? Pode, evidente que pode. A prisão dele pode levar ao crescimento Prisão é uma situação muito peculiar, mas se Lula não for preso e ele continuar, e ele ser impedido de ser candidato, a situação de martírio político que vai se consolidando, ou seja, ele é um perseguido político, né? E é por isso que ele não pode, como alguns desesperados vêm propondo nas redes sociais, pedir asilo político. Ele tem que ficar aqui, porque o martírio tem que ser muito vivo. Ele consegue, ao sustentar a candidatura, ele consegue ter palanque até que chega um momento, e qual que é esse momento? 15 de setembro, é o máximo, que é quando a legislação exige que o partido mude a chapa, o registro da chapa. Esse é o limite, depois não pode mais. Sendo o limite 15 de setembro,
o Lula conseguiria, no final, criar um fato político, e isso ele é muito hábil, é um gênio da criação de fato político. Ele pode criar um fato político e dizer, quer votar em mim, vote em tal pessoa. Esse é o momento de apresentar o outro. Mas vamos supor que não tenha, que não chegue a isso. Que realmente, como sinaliza o próprio o ministro Fux, ele seja impedido de registrar a candidatura. Que é um dado, digamos, novo, né? Nesse discurso todo. Vem o Fux que assume o Tribunal Superior Eleitoral e diz que ele pode, que ele não é registrável. Não foi isso que ele disse? O quanto seria legítimo esse... Então, vamos Qual por que é a parte. legitimidade? Né? Vamos por parte. Do ponto de desse vista jogo, claro, da olhar ordem popular. Do ponto de vista da ordem do processo eleitoral, tem sentido impedir a candidatura dele. Ok? Ou seja, se você tem todo um indício do judiciário se é correto ou não, são outros 500. Mas se Eu digo da legitimidade política. Eu vou falar disso, isso. Mas assim, tem que ser impedido para não gerar tumulto. Porque o tumulto, no limite, significa o Lula ser candidato de qualquer maneira, até depois de 15 de setembro, ganhar a eleição e aí os votos dele serem anulados. Se anular, tem que ter nova eleição. Não é o segundo colocado que toma posse. Tem nova eleição. Isso é um tumulto. Então, assim, evidentemente que do ponto de vista de uma lógica da ordem, teria que vetar a candidatura dele. Aí nós temos duas situações. O Lula sendo vetado, mas continuando sendo o maior cabo eleitoral que esse país já viu, mais do que Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas foi cabo eleitoral depois de morto. A pesquisa Datafolha mostra isso. Vamos né? só entender, se a pesquisa Datafolha for algo que se perdure, porque uma pesquisa é uma fotografia do momento, claro. Mas se ela se perdurar, significa que sem o Lula, o primeiro colocado depois do Lula é alguém que o Lula indicar, 27%. O Bolsonaro está entre 16% e 18% dentro da margem de erro. Ele está em segundo lugar, ainda continua em segundo. O indicado por Lula está em segundo colocado. Se a pesquisa se perdurar. Sim. Então, o Lula, para sumir do mapa, ele tem que ser preso. Acontece que se ele for preso, é um tudo ou nada na vida política brasileira. Ou seja, é uma aposta, talvez, irresponsável, sobre como os brasileiros são pacatos diante da diversidade. É uma aposta de que o brasileiro realmente é alguém que não tem reação nenhuma. E que, como diz o Boaventura Santos, pensa a política como um carnaval. Mas isso você está fazendo você acredita que isso vai acontecer? Não, eu estou dizendo... Que esse será comportamento, esse é um comportamento esperado? Olha, o que nós estamos percebendo? Que nós estamos tendo uma série de ações do judiciário que são, pelo menos, estranhas, são ações não muito condizentes com a história, acelerar o processo de julgamento do Lula, você ter a segunda instância votando em linha, não só em relação à condenação, mas a dosimetria, isso é raríssimo. Eu diria que talvez não tenha nenhum caso no TRF4 em relação a isso. É o tempo da pena, né? O tempo, a dosagem da pena, do tempo que ele vai ficar em cadeia. Sim. Os três votando igualzinho. Tem alguma coisa muito estranha nessa história, essa gana de acelerar e em seguida, depois do julgamento, vir à tona a história do auxílio moradia. Então, qual que é o problema do auxílio moradia? É que ele coloca em xeque a ideia de que está se passando o país a limpo. Então, se não bate a conduta do juiz com a moral da sociedade, eu não estou falando que é ilegal, eu estou falando que é imoral. Não é ilegal, né? Então, se não bate, então o discurso da moralidade acabou. Então, eles julgam em função do quê? Peraí, vamos parar um pouquinho aí nesse ponto, que eu quero entender por que você veio trazendo a questão do auxílio moradia. Estou querendo dizer que há uma politização evidente desse julgamento. Então, não há como mais negar isso. Foi uma reação ao resultado. Partiu de onde? Porque isso está disseminado nos meios de comunicação. Veja, basta nós analisarmos como os nomes principais do Ministério Público que vem atuando nesse campo e nesse caso, e os juízes, como é que eles postam suas mensagens e quem os segue, seus familiares, nas redes sociais. Basta fazer uma pesquisa para saber
onde é que eles estão, a quem eles de alguma maneira se vinculam ou a quem eles admiram politicamente. Então, deixa eu colocar de outra forma. Há uma leitura que está corrente por aí de que isso teria sido, digamos que, um aceno de freio ao comportamento do judiciário enfim, ao Ministério Público, a esses setores de controle da sociedade, neste momento, logo depois do julgamento. A quem interessaria fazer isso? Muitos personagens. Eu vou tentar resumir. A todo o campo político. A todo o campo político, por quê? Porque o judiciário, não ele inteiro, obviamente, mas esses personagens de mais publicidade, né, e que gostam da publicidade pessoal, esses personagens do judiciário estão invadindo o campo político. Eles não são políticos profissionais, eles não são pagos para fazer política, mas eles estão criando comoção, estão tentando adestrar e definir o campo de disputa política. Eles estão fazendo escolhas. Poderia ser essa é uma versão de que há uma elite financeira que está dizendo para o judiciário calma. Isso nós não temos nenhum indício, por enquanto, sobre isso. Mas o que nós temos indício, aliás, o judiciário adora hoje julgar sobre indício, o que nós temos indício claro é que há uma politização do judiciário sem que ele seja um poder eleito e, portanto, não tenha delegação para isso. E aí eles estão afetando o mundo político e, evidentemente, que o mundo político se sente na obrigação de se defender. Então, nós temos uma guerra de instituições. É isso que eu estou querendo dizer. Mas você estava perguntando o que pode causar a prisão do Lula ou o Lula se inviabilizar eleitoralmente solto. Solto, eu já disse. O Lula estando livre... Com a prisão, que cenário você vê? Aí é uma incógnita. Por quê? Porque nós estamos vendo essa escalada toda de perseguição política, evidente, acelerando o processo, julgando rápido, fazendo desafios logo em seguida, juízes de instância superior, já dizendo se estão alinhados ou não ao julgamento inferior. É muito, muito preciso. Agora o juiz já dá logo o já fala para onde vai. Né? Não tem esse prurido anterior. Né? Nós teríamos que ter uma reação social a isso, e nós não estamos tendo reação nenhuma. Nós estamos tendo reação de organizações políticas, mas não de massa, não de movimentos sociais, não de órgãos de representação social de massa. Mas isso, eu fico me perguntando, existe uma sociedade desorganizada não. que está na base do voto do Lula, que é percebido nas pesquisas de intenção de voto e que não... que a gente não sabe como vai reagir? Existe essa possibilidade? Não é uma sociedade desorganizada. Você tem razão, o eleitorado do Lula é um eleitorado pobre. No sentido de não ser ligada a sindicatos. Só que essa sociedade organizada civis. É do século XX. Esse é o problema. A sociedade mudou. Mas de que forma? A CUT a gente já sabe de antemão, se eles chamarem uma passeata, quantas pessoas vão ter em Belo Horizonte? Eu sei. Eu estou perguntando sobre esse grupo que vota no Lula, esse grupo que está principalmente esse grupo que vota no norte Lula, e no nordeste. Ela tem uma lógica típica do século XXI. Não estou dizendo que ela é o novo, eu estou dizendo que a lógica política dessa massa é uma lógica fragmentada e comunitária, é a lógica das redes sociais, igualzinha. Então, o século XXI e o século XIX se juntaram na prática. Elas não seguem líderes, eles não seguem organizações, eles não deixam de ver novela. Mas isso significa que, na sua opinião, eles vão se manifestar ou eles não vão se manifestar? Se for se manifestar, vai ser como um raio em céu azul, como foi em 2013. Que não há sinais disso. Não há sinal nenhum. Só que esse tipo de população, ela age, segundo as análises de hoje, como abelhas, agem como enxame. A gente não sabe de onde veio aquele monte de abelha e não sabe por que elas foram embora. Então eu não tenho como prever. É isso que eu estou dizendo que é uma aposta irresponsável, porque pode criar uma explosão, como foi depois da morte do Getúlio, e pode ser simplesmente um nada no dia seguinte. Uma aposta irresponsável é a possibilidade da Exatamente. prisão. Porque é uma aposta arrogante de lideranças institucionais do Brasil
que apostam sempre de que a sua visão nihilista do mundo é a mais importante e é o que vai ocorrer, porque são deuses. E eu acho que ninguém vai sair na rua e ninguém vai falar nada, e se sair 2 ou 3 eu prendo, eu ponho a polícia e ponto. Não é uma visão democrática. É você apostar na não democracia. É você apostar na inércia. É você apostar numa plutocracia. Ou seja, plutocracia é quando a elite governa e não o demo, né? Não nós, né? Não o povo. Né? Então é isso que nós estamos vivendo. Eu queria te falar sobre uma outra questão que você não disse, que casa com essa, que é isso que me deixa exasperado nas minhas análises atuais. É que nós estamos vivendo também, junto com esse tipo de desorganização social, fragmentação social, que as organizações do século XX não têm mais peso, nós estamos vivendo o que eu venho chamando de política de ciclo curto. Por causa disso, as lideranças políticas que nós estamos vivendo no século XXI não duram mais do que 2, 3 anos. Dória, Dilma Rousseff, talvez o último dos moicanos. Não dá para comparar a Dória com Dilma Rousseff? Mas eles morreram do mesmo jeito. Na hora que precisou de apoio, não tem ninguém apoiando. E ela morreu e não saiu na rua chorando a deposição da Dilma. Dória é a mesma coisa. O Luciano Huck aparece e some. Você está falando mais da reação da sociedade em relação a esses personagens. Simplesmente são lideranças que têm uma legitimidade curta, de ciclo muito curto, de 1, 2 anos, porque as demandas são tão intensas e tão fragmentadas que o político não consegue responder. Você mencionou o Luciano Huck, você acha que ele já cumpriu o seu ciclo? É apresentador Fernando de TV. Henrique mas Fernando Henrique está empenhado nisso. Fernando Henrique é quem? Um velhinho. Nós vamos chegar lá nesse assunto. Primeiro nós vamos falar de um outro grupo que são essa frente de esquerda que está meio frouxa, que os partidos vêm apresentando já seus candidatos depois de uma forma mais expressa, depois da condenação em janeiro. PDT, PCdoB, PSOL, PT. PSOL, né? Cada um com seu nome, Ciro Gomes com o PDT, PCdoB com Manuela Dávila e PSOL agora com uma declaração, inclusive, do Boulos, que está levando a sério essa ideia, apesar de não haver nada decidido nesse sentido de concorrer à presidência da República. Como é que você avalia a movimentação desses atores e que papel eles podem ter, de fato, não é, num cenário sem Lula? Veja, em primeiro lugar, volto a dizer, todos os candidatos postos até agora são nanicos. Eles não ultrapassam... Inclusive nas esquerdas. Nas esquerdas, todos, né? Bolsonaro em 18%. A partir daí, todos para baixo. São nanicos. Tudo pode ocorrer, portanto. Qualquer um deles pode ganhar. Inclusive um Tércios aparecendo, correndo... Porque é uma corrida de cavalo paraguaio. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, não representa o país. De tal maneira que o presidente eleito vai ter problemas seríssimos daí por diante, né? Mas mesmo tendo 2 turnos. Mas esses nanicos aí mais à esquerda têm mais dificuldade também de... conseguir apoio, apoio da elite empresarial. Não, mas isso não importa. A elite empresarial já definiu para onde vai. A questão basicamente é o seguinte, se o Datafolha estiver certo, ou se o Lula der apoio ao Ciro Gomes, ele estoura. Ele vai lá para cima, possivelmente passa dos 30%. Né? Só para ver como a mágica dos números, né, serve para tudo, né, nesse momento. Né? Eu tinha um professor que dizia que existem 3 mentiras na universidade: a pequena mentira, a média mentira e a estatística. Então, para você ter uma ideia de como que eu estou usando os dados de uma maneira assim, aleatória. Mas vê que o Datafolha indica isso. O que eu acho é o seguinte... Você citou Ciro, mas não citou o Boulos e a Manuela Dávila. Significa que ele tem mais potencial de crescer com um apoio do Lula? Do ponto de vista, vamos dizer assim, dos números, é o que tem maior potencial. Mas eu acho que ele não tem base social nenhuma. Ele é um candidato que não tem uma proposta política muito clara. Ele é muito irracível, ele é muito nervoso. Nós não podemos ter um governante da nona economia do mundo sendo assim, sendo uma pessoa num rompante. Então, ele não agrega, você vê que ele... Quem é o braço direito do Ciro, o staff dele? É ele não existe. Eu acho que o Ciro é mais um candidato a professor
para um doutorado de uma universidade do que para candidato a presidente da República. Acho ele frágil, assim, mas do ponto de vista estatístico é o que tem mais chance nesse momento. A Manuela Dávila, o problema da Manuela é o seguinte: o PCdoB precisa ter candidato majoritário para aparecer, porque sem Lula ele vai disputar os votos para o parlamento no mesmo nicho do PT e possivelmente o PT ganha do PCdoB. Com um majoritário, aparece o nome do partido, ela consegue pelo menos dar visibilidade para o candidato falar, eu sou dessa pessoa. E aí não vira um partido nulo, principalmente com as ameaças da cláusula de barreira. Ela vai até o final. E Boulos? Boulos é a novidade no PSOL. Não é exatamente na esquerda, é no PSOL. O PSOL vinha sendo um partido embora as pessoas que estão nele não sejam estudantes, mas do movimento estudantil, que discute vírgula, que a cada eleição muda a composição, em função daquele que falou mais grosso, que fez uma boa campanha. É um partido assim, pequeno, de classe média, de esquerda. Tipicamente aquelas correntes que a gente vê disputando o EE, centro acadêmico, que ficam de madrugada discutindo uma palavra e que na prática é tudo igual. Com o Boulos muda. E não é só o Boulos que muda, é a direção e o novo presidente do PSOL, que é o Juliano. Muda como? O Juliano Medeiros. Muda porque agora é um líder de um movimento de massa, que nós podemos falar que está restrito a grandes centros urbanos, talvez Fortaleza, Recife menos, Rio de Janeiro, um pouquíssimo em Belo Horizonte e São Paulo. Pode ser muito restrito do ponto de vista geográfico, mas é uma liderança de massa e de base popular que o PSOL não tem. O PSOL tem o Freixo. É, no mínimo, um ator novo então, o que nós estamos falando? No jogo. E no campo das esquerdas, claro. Então, o que nós estamos falando? Que o PSOL pode estar dando uma virada na sua história, de amadurecimento, para agora sim começar a pensar e ocupar o espaço do PT. Aí sim, eu acho que a esquerda ela está se preparando melhor do que a direita para a eleição. Isso não significa que ela tenha mais potência eleitoral do que a direita. Então vamos falar da direita, mas está se preparando. O programa acaba, a gente não fala. Você disse que são todos nanicos, inclusive a direita. Como chamar Alckmin de nanico, mesmo ele tendo entre 8% e 11% nas intenções de voto? Só ver o Datafolha e Ibope eu chamo ele de nanico. Sim, ele está abaixo de... não se pode desconsiderar o peso, a história do que aconteceu nas últimas décadas na política. Então a questão que o PSDB é um pêndulo fundamental. Então a questão é, por que com essa história toda pessoal, a história do partido, ele está empatado com o Ciro Gomes, abaixo da Marina. Primeira questão, são duas situações. A primeira é a existência do Bolsonaro. A existência do Bolsonaro minou parte do eleitorado do PSDB. Mas Bolsonaro vai sobreviver às movimentações? Vamos uma coisa de cada vez. Então a primeira questão é essa. A segunda é o PSDB ter sido ferido gravemente por apoiar o governo Temer. O partido e as lideranças que mais se identificaram com essa agenda antipopular do Temer, não foi o PMDB, foi o PSDB. Todos os candidatos do PSDB aparecem abaixo da linha de cintura nas pesquisas de intenção de voto. Foi um erro estratégico, histórico, do ponto de vista eleitoral. Pode ser que ideologicamente seja isso mesmo, vamos para a morte, mas nós vamos defender o que a gente pensa. Mas do ponto de vista eleitoral, foi um erro. A primeira coisa é o PSDB está ferido nesse momento. Em segundo lugar, parte do eleitorado, talvez a parte mais significativa do eleitorado do Bolsonaro, era eleitor do PSDB, mas não se identificava plenamente com o PSDB. Por que votava no PSDB? Porque era anti-Lula, era anti-PT, anti-esquerda. Quando aparece um candidato de extrema-direita e que aparece com viabilidade, esse eleitorado migra para o Bolsonaro e faz o PSDB se desidratar e ficar um partido de São Paulo. Então, o problema do Alckmin é, eu tenho que destruir o Bolsonaro. E é isso que ele está fazendo. Tudo que nós estamos vendo nas redes sociais atacando o Bolsonaro não tem sentido ter origem na esquerda. Porque o ataque que está sendo feito é justamente dentro da concepção moral da direita. E na grande mídia também. Exatamente. Então, é um ataque do PSDB para desidratar o Bolsonaro. Isso significa o quê? Exclusivamente? Você acha que exclusivamente? Eu tenho certeza absoluta. A esquerda não precisa fazer mais nada. Deixa os dois brigarem porque eles vão se ferir. Então, quem está dividido
Sempre se falou no Brasil que a esquerda não se une, a esquerda está unida. E quem está dividido é a direita. É o Alckmin com o Bolsonaro, é o Fernando Henrique falando do Huck. Isso ajuda muito o Alckmin, é uma delícia. É bom que é um velhinho, que os únicos que dão atenção ao Fernando Henrique é a grande imprensa brasileira. Você está desconsiderando qualquer possibilidade de Luciano Huck ser de fato um candidato? Não, candidato ou só estou dizendo que ele Você está desconsiderando a viabilidade dele? Eu acho que ele é se ganhar uma vitória de pirro. Isso daí, então, é o máximo da responsabilidade. Um cara que fica reformando o carro para vender sanduíche, gente, isso... O que é que ele faz? Ele fala, eu sou igual a você, a proximidade com o telespectador. Fora isso é uma irresponsabilidade total com o país. Assim, é um escárnio. Assim, Marina, hein? E Marina? Marina, qual que é a roupagem de Marina nesta eleição? Porque Marina já figurou... acabou, se esgotou. Ela perdeu a credibilidade política no campo político, né? No campo dos analistas, nos formadores de posição, ninguém leva ela a sério. Porque a gente sabe o que ela fez no bastidor. Segundo, dá uma olhada no partido dela e vê o que está acontecendo. Ela acaba de perder o Molon. Perdeu vários nomes importantes do partido, está desidratando, acompanha os grandes nomes da rede e veja como está uma disputa em todos. Ela não conseguiu ser uma liderança dentro do seu partido. Como que vai ser do país? Muito bem. Muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Nós ainda vamos conversar muito esse ano. Eu vou ter que começar a acelerar mais o meu jeito de falar. A nuvem está aí para nos desafiar. Né? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu conversei com o cientista político Rudar Rissi. Nosso assunto aqui, como é que essa cena do jogo eleitoral no país, se Lula realmente estiver fora do jogo, como é que está o campo das esquerdas e da direita, e como é que o próprio PT está agindo, que estratégia adotou e o que se pode esperar, inclusive, do comportamento do judiciário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.